Boa noite, irmãos, graça e paz, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de Judas. Amém. Leamos versículos 3 e 4. Diz assim: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, que esses louvores que acabamos de cantar, eles possam ter subido até o trono celestial, e que o Senhor os tenha recebido com aroma suave diante do Senhor, como nosso mais puro e sincero louvor, louvor que vem do nosso coração, como a Tua palavra diz, em espírito e em verdade. E nesse momento, Senhor, Teu Santo Espírito, que se faz presente aqui nesse lugar, Ele toca o nosso coração, preparando o nosso coração para receber a Tua palavra. Que verdadeiramente os nossos ouvidos estejam atentos para a Tua palavra, e que não apenas os nossos ouvidos, mas que o nosso coração absorva toda a grandeza, todo o peso que a Tua palavra tem para nos ensinar e nos transmitir. E não apenas isso, mas com a Tua palavra absorvida pelo nosso coração, possamos vivê-la, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Porque esse é o nosso objetivo como cristão. Não é apenas vir aqui, Senhor, nos sentarmos, ouvirmos uma pregação, um sermão e sairmos daqui como se nada tivesse acontecido, mas o nosso objetivo é aprender de Ti, para que possamos pegar esse aprendizado e aplicar em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nos prepara com esse propósito, com esse fim. É o que rogamos e em nome de Jesus Te agradecemos hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos desde a semana passada estudando o livro de Judas. E na semana passada nós vimos apenas os 2 primeiros versículos, e hoje nós iremos ver os próximos 2 versículos, que é o versículo 3 e o versículo 4. Só para me ter uma ideia, quem estava aqui na semana passada, levanta a mão. Amém. Então vocês serão aqueles que me responderão o que nós aprendemos na semana passada. Bom, essa pergunta se tornará ou se tornaria difícil caso nós não tivéssemos aprendido nada. Aí, viu? A história aí, viu? O que nós aprendemos na semana passada, irmão Will? Quem era Judas? Quem era Judas? Irmão de Tiago, irmão de Jesus. E o quê? O que ele mesmo? Como é que ele se identifica? Sendo servo de Jesus, o Cristo. A quem ele estava escrevendo? A quem e por que ele estava escrevendo essa carta? Direcionamento do seguimento das cartas de Pedro e João a respeito dos falsos profetas, os falsos mestres, e refutando qual falso ensino? Aquele nomezinho estranho. Os gnósticos, refutando a heresia
do gnosticismo. Então, esse é o motivo pelo qual Judas está escrevendo essa carta. E tudo isso nós falamos na semana passada como algo introdutório dessa carta. A partir do versículo 3, Judas vai começar a se aprofundar no assunto. E eu gostaria que você notasse, aí no versículo 3, que Judas, ele não intencionava escrever essa carta. A intenção de Judas era escrever, ou melhor, ele não intencionava escrever sobre esse tema. A carta ele tinha intenção de escrever, mas não sobre esse tema. O tema a respeito do qual Judas intencionou escrever anteriormente era outro. E qual era o tema? É só ler o versículo 3. Acerca da salvação. Ele iria escrever acerca da salvação. E quando ele diz, quando ele intencionou escrever acerca da salvação, ele achou necessário escrever sobre um outro tema. E qual era o tema? Batalhar pela fé. Batalhar pela fé. Então não é que o tema salvação não seja importante, ele é importante, só que naquele momento específico, falar sobre defender a fé ou batalhar pela fé era mais urgente. Tinha uma urgência maior. E a urgência era que não adiantava ele falar sobre salvação e, vamos dizer assim, ganhar pessoas para Jesus, se essas pessoas iriam entrar numa igreja que estava corrompida pela heresia. Não adiantava absolutamente nada. Então ele precisava, entre aspas, purificar aquela congregação da heresia, para que só então ele pudesse evangelizar pessoas e elas pudessem estar num ambiente de uma doutrina pura, de uma doutrina onde não há acréscimos a respeito da fé, a respeito da salvação ou a respeito de qualquer coisa que não se encontra nos ensinamentos escriturísticos. Então Judas ele tinha a intenção de falar sobre salvação, e aí ele achou necessário falar a respeito da fé, a respeito daquele conjunto de doutrinas que tanto Jesus como os apóstolos ensinaram. Não como o ser humano ele é salvo, mas como o ser humano, depois de ser salvo, ele vive a sua vida comum. Aquilo que impulsiona ele, através daquilo que ele crê, a viver a sua vida comum. Era essa a doutrina a qual Judas estava procurando preservar. Era essa doutrina que Judas estava aqui incentivando aqueles irmãos a batalhar por essa fé, por essa doutrina que nos impulsiona a viver a nossa vida. Infelizmente, hoje em dia, me parece que a nossa fé ela tem sido cada vez menos influenciadora da nossa vida cotidiana. Nós precisamos viver a partir daquilo que a gente acredita. E em acreditando em algo, eu vivo a minha vida a partir daquilo que eu creio. Vou dar um exemplo. Todo mundo crê em Jesus aqui? É o fato de que nós cremos em Jesus que nos leva a viver uma vida de santidade. Porque se nós não acreditássemos na encarnação de Jesus e em toda a obra dele, vicária na cruz, eu iria viver a minha vida do jeito que eu quisesse. Porque afinal de contas, o que Jesus fez para mim não teria valor nenhum. Porque eu não iria acreditar nisso. Então não fazia sentido eu viver uma vida de santidade se eu não acreditasse
em Jesus e na obra dele vicária na cruz. Então a minha vida comum, cotidiana, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, aquilo que eu... Amém? Amém. Estão entendendo? Só que hoje a gente está vivendo um momento onde a gente dividiu a vida. Uma coisa é a minha vida cristã, que eu vivo aonde? Na igreja. Outra coisa é a minha vida secular, como se cristão tivesse vida secular. Cristão não pode ter vida secular, senão ele não é cristão. Então, Judas está incentivando aqueles irmãos a batalhar pela fé. Vamos começar aí, acompanhe comigo, por favor, versículo 3. E eu quero destacar algumas coisas aqui nesses dois versículos. Ele começa dizendo o seguinte: amados. Nas Bíblias de vocês também começa com algo parecido, ou com essa mesma palavra? Amados. Eu vou falar algo bem rápido, e vou prosseguir, mas depois eu vou voltar para essa frase, ou melhor, para essa palavra. Ele começa aqui declarando o sentimento que ele tinha por aqueles irmãos. Ele começa aqui dizendo que aqueles irmãos eram o que para ele? Amados. Que tudo que ele fosse falar daqui para frente, ele iria falar porque ele os amava. Esse é o significado aqui. Amados. Você já repreendeu seu filho e disse assim: olha, meu filho, por favor, me ouça. Você não está colocando a palavra amado, mas o seu tom fraterno está dizendo isso para ele. Meu filho, quantas vezes? Então, essa palavra que Judas coloca aqui, amados, soa para eles como alguém que os ama e por os amar quer o bem deles. Eu vou já voltar para essa palavra, mas vamos dar prosseguimento aqui. Queria só destacar isso por enquanto. Então ele estava dizendo que enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé. Olha que coisa interessante. Olha que coisa fantástica. Ele disse: a minha intenção era escrever sobre um assunto, mas aí eu senti a necessidade de escrever outro assunto. Primeiramente, a gente pode perceber que tem coisas importantes e coisas urgentes. E ele optou pela coisa urgente. Mas tem um outro detalhe. Percebe-se ou percebam que ele não escreveu o que ele queria e não escreveu o que aqueles irmãos queriam. O que foi que Judas escreveu? O que eles precisavam. E isso é próprio do pastoreio. O pastor não prega, ensina ou fala aquilo que ele quer, ou aquilo que a igreja quer ouvir. Ele ensina, prega e fala aquilo que a igreja precisa, necessita. Isso Judas nos ensina de maneira bem prática. Ele está dizendo: eu intencionava escrever uma coisa, mas vi que era necessário outra. Mas a realidade das nossas igrejas hoje, ou melhor, o púlpito tem enfraquecido. Porque nós, como pregadores, temos escolhido pregar para agradar ouvidos, e não para corrigir procedimentos, e não para corrigir desvio moral.
Esses dias eu estava conversando com um rapaz de uma outra igreja, e ele estava falando sobre isso. Não se fala mais de pecado, não se fala mais de uma vida conforme a vontade de Deus, não se fala mais de uma mudança necessária para se viver uma fé cristã. O que mais nós ouvimos nos púlpitos é: você vai vencer. O que você está passando de necessidade, irmão? Não se preocupe, a tua hora vai chegar. Aí a gente até canta, né? Hoje o meu milagre. E aonde é que isso está escrito na Escritura? Aonde é que Jesus nos prometeu uma vida com ausência total de problemas, doenças e miséria? Quando nós olhamos o chamado de Jesus, e nós falamos sobre isso na semana passada, porque olha só no versículo 1, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos o quê? Chamados. Aqueles que são chamados. E eu falei o significado daquilo que é ser chamado. Nós somos chamados a quê, irmãos? Nós somos chamados a morrer pelo nome de Jesus. Nós não somos chamados a ficar rico. Nós não somos chamados a ter uma saúde 100%. Nós não somos chamados a nada disso. Nós somos chamados, como Paulo diz, nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos considerados como ovelha que foi entregue, que foi levada ao matadouro. Esse é o nosso chamado. E se esse é o nosso chamado, nós precisamos de pregações que nos incentivem a morrer pelo nome de Jesus, a carregar a nossa cruz. Nós precisamos de mensagens que nos digam que nós precisamos ser moldados à imagem dele e não a nossa, e não aquela imagem que eu queria, mas a imagem que ele quer que a gente reflita. Deixa eu fazer aqui uma brincadeira entre aspas. Quem gostaria de ser uma mulher melhor? Levanta a mão. O pessoal tem morte de medo, né? Quem gostaria de ser um homem melhor? Levanta a mão. Talvez esse seja o nosso maior problema. E eu gostaria de dizer que nós deveríamos parar de querer ser uma mulher melhor. Que nós deveríamos parar de querer ser um homem melhor. Porque assim, irmãos, olha, essa angústia, esse anseio e esse desejo de querer ser alguém melhor, isso faz parte do ser humano. E nessa angústia, nesse anseio, nós vamos buscar coisas para nos fazer ser melhor. Só que às vezes muitas dessas coisas não são bíblicas. Muitas dessas coisas que nos faz querer ser uma pessoa melhor, nos levam para caminhos que não são os caminhos de Deus. Quer ver um exemplo? Hoje nós estamos vivendo uma fase no mundo do politicamente correto, não é verdade? E o politicamente correto, ele reza que todo mundo precisa ser, de certa maneira, aceito. Eu não preciso aceitar um procedimento incorreto. Quem disse isso? Quem disse que eu tenho que aceitar o desvio de caráter de alguém? O cara quer fumar maconha até cair, eu tenho que aceitar isso? Eu não vou desprezá-lo, nem humilhá-lo, nem nada do tipo, mas eu não preciso aceitar o procedimento dele. E aí a gente cai nesse erro, porque nós estamos querendo ser alguém melhor. E aí, para ser alguém melhor, pelo menos o que a sociedade diz,
A gente tem que aceitar todo mundo do jeito que as pessoas são. Então a gente precisa parar de querer ser alguém melhor, de ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Você precisa parar de querer ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, e começar a ser, ou procurar ser, alguém conforme a vontade de Deus. Não querer ser um homem melhor, mas querer ser um homem conforme a vontade de Deus. Não querer ser uma mulher melhor, mas querer ser uma mulher conforme a vontade de Deus. Percebem a diferença? A diferença é gritante. E aí, voltem para o texto. Ele disse que tinha a necessidade de falar sobre isso, de pregar sobre isso, de ensinar sobre isso. Então, falar aquilo que é necessário é uma obrigação daqueles que pregam, daqueles que ensinam, daqueles que exortam. Sem se preocupar, vou falar isso com todo amor, carinho e cuidado, mas sem se preocupar se a palavra vai ofender. Vou repetir. Devem pregar, ensinar e exortar, sem se preocupar, agora leia com letras gigantescas, se a palavra vai ofender. Não é o que você fala que ofende, mas é aquilo que a palavra, se a palavra ofender, não se preocupe, porque é a palavra. E ela foi feita para isso, para machucar o nosso coração, para ferir o nosso coração, para expor o nosso coração e mostrar para nós mesmos a feiura que tem aqui dentro. Feiura essa que a gente procura fazer de tudo para esconder. Mas quando a palavra ela nos toca, lembra o que Hebreu diz? Ela penetra e ela faz o quê? Ela divide, ela sonda e ela expõe aquilo que nós temos de mais feio, daquilo que nós temos de mais podre dentro do nosso coração, e nos faz enxergar o quanto nós necessitamos de Jesus. Mas isso jamais acontecerá se nós começarmos a pregar para massagear ego. Por isso que Judas, ele disse: eu tinha uma outra ideia, eu tinha um outro tema, mas senti a necessidade de vos escrever a batalhar pela fé. Amém? Amém. Agora olha que coisa importante aqui. Olha a palavra que Judas está usando. Ele diz: senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a quê? Ao quê? A batalhar. Isso significa dizer que lutar pela fé não é algo fácil, é algo que dá trabalho, é uma luta. E a palavra que ele usa aqui para batalhar, o sentido dessa palavra aqui, não é apenas uma luta, não é apenas uma batalha, mas é uma batalha angustiante. É algo que nos dói, é algo que nos custa, é algo que vai tirar de nós, fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, que vai mexer com a gente, que vai nos angustiar quando a gente tentar defender a doutrina e perceber que pessoas ficarão contra nós porque nós estamos querendo defender a palavra. É uma batalha angustiante. É engraçado que, não sei se vocês já passaram por uma situação assim, onde alguém
fala, sei lá, um ensinamento ou uma doutrina de uma igreja qualquer. E quando eu falo qualquer, não é pejorativamente, é qualquer igreja. E aí você pega esse ensinamento que essa pessoa está falando ou trazendo, e você compara ele com a Escritura. Você já fez isso? Tipo assim, alguém chega com esse ensinamento e você diz assim para essa pessoa: mas isso é Bíblia? Vamos ver na Escritura. E aí quando vocês olham, os dois chegam à conclusão de que aquele ensinamento não é bíblico. Mas aquele ensinamento que ele recebeu de quem? De quem? Que pessoa? Do pastor. E aí ele fica com quem? Ele fica com o pastor. Ele não fica com a Escritura. Isso nos dói, não dói? Está vendo como defender a fé é angustiante? É uma batalha angustiante. Continuemos. Versículo 3. A necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Quem eram esses santos aqui que Judas estava se referindo? Quem eram esses santos a quem foram entregues a fé e de uma vez por todas? Quem era? Também, mas não era, eles não. A quem foi entregue a fé de uma vez por todas? Hã? Quem? Não. Não deixavam de ser anciãos, pelo menos nessa época aqui. Os discípulos. Foram a eles que foram entregues a fé de uma vez por todas. Através de quem? De Jesus. Então o que Judas estava dizendo aqui é que essa fé foi entregue de uma vez por todas. E esse de uma vez por todas, o sentido é que não havia mais necessidade de vir com outro ensinamento. Porque aquele ensinamento que foi dado de uma vez por todas, ele era suficiente. E Judas está dizendo isso por quê? Porque aqueles homens estavam ensinando uma doutrina diferente. Então ele está dizendo: olha, essa fé que foi entregue de uma vez por todas, ela não há necessidade de remendos, ela não há necessidade. Alguém aqui já estudou direito? O que eles mais fazem na legislação do Brasil? Emenda. Como se a lei que foi dada, ela não é uma lei de uma vez por todas, porque ela cabe emendas. Esse é o sentido aqui. A doutrina que foi entregue aos santos, ela não cabe emenda, porque ela é de uma vez por todas. Ela é completa. Ela não tem mais necessidade de um outro acréscimo, porque Jesus é suficiente. Não desmarque aí, mas vá para Hebreus capítulo 1. Versículos 1 e 2. Volte a alguns livros. Vai chegar em Hebreus. Amém? Olha o que diz versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Hebreus. No passado, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes aos pais. E de muitas maneiras. Ele está dizendo que no Antigo Testamento, Deus falou aos pais, os profetas, e Ele falou de muitas maneiras. Isso é verdade?
Deus falou na sarça, né? Deus falou no monte, Deus falou até para jumenta. Então foram muitas maneiras que Deus falou com os pais no Antigo Testamento. Versículo 2: nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a representação exata do ser de Deus. Glória a Deus. Então, se Jesus é a representação exata do Pai, então tudo que o Pai falou por intermédio dele é a revelação final. Não há necessidade de acréscimo. E foi essa fé que Deus falou através de Jesus, que foi dada aos santos. Volte para Judas. Acompanhe o raciocínio. Essa fé do que o Pai deu a Jesus e que foi entregue aos santos, essa fé foi dada de uma vez por todas. Então, não deem ouvido aos falsos mestres. Não deem ouvido a novas revelações. Não deem ouvido a novidades de novas doutrinas. Porque a doutrina que foi dada, essa é de uma vez por todas. Não há necessidade de acrescentar absolutamente nada. Amém? Amém. Todo mundo está entendendo? Amém. Alguma pergunta a fazer até aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Glória a Deus. Versículo 4. E aí ele vai dizer, perdão, ainda não. Deixe-me voltar para a primeira palavra, do versículo 3. E a palavra que é a primeira palavra do versículo 3 é o quê? Amados. Olha que coisa interessante. Ele diz que ele sente a necessidade de escrevê-los a respeito de batalhar pela fé. E ele diz que ele está exortando-vos a lutar. Eu entendo que Judas está dizendo o seguinte: que amar, entre muitas coisas, amar é dizer a verdade, pregar a verdade e não deixar que ninguém se desvie para a mentira. Isso é amor. Ainda que a palavra dita ela não agrade, mas ela é necessária. E isso é amor. Você já disse um não para o filho? Isso doeu? Sim. Um bom exemplo, uma boa forma de se ilustrar é o verbo um pouco mertelado. Ave, né? Mas trata. Infelizmente, isso só serviu para a nossa geração. Até alguém brincou dizendo que essa geração começou a desgraçar quando o Mertelite parou de arder. E aí o Mertelite não arde mais. Mas dizer um não às vezes para um filho dói. Não é o que ele quer ouvir, mas é. E você diz por quê? Exatamente. Então Judas está aqui falando exatamente isso para eles. Amados, eu vos exorto.
E eu não vos exorto porque eu quero o mal de vocês, eu vos exorto porque eu vos amo. Eu digo que é necessário porque eu vos amo. Eu digo que vocês batalhem pela fé porque eu vos amo. O amor é o combustível para tudo isso. A gente não batalha pela fé para estar certo. A gente não batalha pela fé porque a gente quer saber mais do que os outros. A gente batalha pela fé porque a fé é a verdade. E nós queremos a verdade para aquele a quem a gente ama. Por isso que a gente batalha pela fé. É por causa do amor. É por causa daqueles que nós amamos. Você gostaria que os seus se perdessem? Não. Então pregue a verdade para eles. Porque só a verdade vai. Só a verdade liberta. Só a verdade pode trazer de volta o errado para o caminho correto. Ainda que essa verdade seja algo que ele não quer escutar. Mas é nossa obrigação, por amor, falar aquilo que é necessário. Versículo 4, agora sim. Ele diz: porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Como é que está escrito em uma outra tradução? Breno, na tua que é bem diferente, por favor. 4. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Pode tudo? É a outra parte que interessa, por enquanto. Muito tempo. Pode? Sim. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Pronto, infiltraram-se dissimuladamente. Uma outra tradução. De que maneira? Certos indivíduos se introduziram de que maneira? Furtivamente, de maneira dissimulada. Como é na tua? Na minha versão diz: se infiltraram sem que vocês notassem. Olha aqui uma coisa importante. Olha uma coisa importante. A heresia e o falso ensino nem sempre ele é escrachado. Às vezes ele é algo sutil. Porque notem, vocês acham que aqueles irmãos aqui, eles queriam estar no ensinamento errado? Eles queriam isso? Não. Só que Judas está dizendo que esses homens se infiltraram de maneira dissimulada, se infiltraram sem ser notados. O erro que foi ensinado não foi percebido como errado. Não foi percebido como errado. Estava sendo ensinado e, pelo contrário, aqueles irmãos provavelmente estavam maravilhados com esse novo ensino. Estavam maravilhados com essa nova doutrina. E não perceberam que aqueles ensinamentos eram ensinamentos errôneos, falsos. Eu gosto muito de usar essa ilustração, porque só existe uma maneira de nós identificarmos aquilo que é falso. E como é? Aprendendo o certo. Não há como você identificar o errado se você não souber o certo. E a ilustração que eu gosto de usar é o seguinte: nós escrevemos casa com... Como é que se escreve casa? Mas não é casa. Deveria ser, não é com Z, não? Como é que a gente sabe que casa não se escreve com Z?
Porque o certo é com S. Então a gente sabe que alguém escreve, quando alguém escreve casa com Z, a gente sabe que está errado, porque o certo é com S. Eu só consigo perceber que está errado porque eu sei o certo. Se eu não soubesse o certo, iria o quê? Passar. Outro exemplo bom é a palavra conserto. Eu sei que conserto, de consertar, de falar, é com S. É com C. Então, assim, E conserto com C é? musical. Mas eu vejo que muitas vezes nos contextos de consertar o conceito. Se eu não tivesse de conceito de consertar com essa, também não devo fazer diferença nenhuma. Então, quando a gente sabe o certo, não tem como. Por isso, olha só, voltando para o versículo 3, por isso, quando eu intencionava escrever acerca da salvação, achei necessário escrever sobre batalhar pela fé. Achei necessário vos escrever sobre aquilo que é correto. Porque provavelmente eles não estavam identificando a heresia que estavam entrando. E eles não estavam identificando aquilo como heresia, por quê? Porque eles não conheciam o correto, não conheciam a verdade. E isso, irmãos, é algo que deve nos chamar a atenção. Porque nós estamos inseridos num contexto chamado evangélico que tem de tudo. Tem de tudo. Que tem homens se vestindo de Fred Flintstone. Que tem homens se vestindo de Chapolin. Que tem vassoura ungida. Que tem caneta ungida para você fazer concurso e passar. Que tem copo colocado em cima da... Hoje não dá mais para colocar em cima da televisão, né? Mas coloca na frente da televisão para a água virar venta. Nós estamos inseridos dentro desse, sabe, dessa coisa tão maluca que se tornou o evangelicalismo brasileiro. E se nós não soubéssemos que essas coisas que às vezes eles fazem se parecem muito mais com esoterismo, com candomblé, com espiritismo, se nós não tivermos essa consciência, nós iremos absorver tudo isso como verdade. Por isso é necessário saber a verdade. Porque senão essas coisas entrarão sem que nós percebamos. Por isso que é importante, irmãos, um momento como esse, onde nós estudamos a Escritura, onde nós ouvimos a palavra e mais, tiramos nossas dúvidas, aprendemos mais de Deus, aprendemos mais a respeito da sua palavra. Nós estamos inseridos num evangelicalismo onde é cheio de jargão, né? Eu já citei até alguns aqui, né? Você vai vencer, varão. A gente tem uma linguagem própria. Varão, varoa, abençoado. Esses dias eu vi uma frase que eu achei super interessante. A pessoa falou assim: olha, a gente é cristão, a gente não xinga, mas é cada filho de Nabucodonosor. A gente tem uma linguagem própria. Então todas essas coisas é um meio do qual a igreja está lá no meio. E nós precisamos aprender a viver a partir daquilo que é correto. E não deixar que penetre na congregação, na igreja, esses ensinamentos errôneos e mais. E o que é pior, sem que a gente perceba.
Amém? Amém. Então é por isso que, número 1, Judas está escrevendo para que aquela igreja possa estar imune às heresias. Para que quando chegue uma heresia no meio daquela congregação, eles possam identificar e dizer: opa, aqui não, aqui não. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém da congregação refutar uma heresia. Eu fico assim, como se fosse um pai orgulhoso. Estou entendendo, glória a Deus. O trabalho não é em vão. Mas é necessário isso. Versículo 4. Se infiltraram sem que fossem percebidos, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para juízo. O que Judas está dizendo aqui? Que Deus criou esses homens para serem condenados? O que Judas está dizendo aqui é que esses falsos mestres, eles já foram bem lá atrás anunciados. Se a gente for para Mateus capítulo 4, a gente vai ver Jesus alertando sobre os falsos cristos e os falsos profetas e os falsos mestres. Então, alguém vir com a doutrina falsa não é novidade, porque isso já tinha sido previsto, já tinha sido predito. Sem desmarcar aí, vá para Atos capítulo 20, por favor. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 30 do capítulo 20. Vamos ler o 29. Amém? Amém. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Então, os falsos mestres eram algo que já tinha sido predito antes por Jesus e pelos apóstolos. O que Judas está dizendo aqui é que a condenação para os falsos mestres também é algo predito. Que aqueles que ensinarem falsa doutrina, o destino deles já está garantido. Olha o que ele diz, versículo 4. Porque certos homens se infiltrarão entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para juízo. O destino daqueles que ensinam a falsa doutrina já está traçado. E o destino aqui é o quê? Condenação. É o juízo. Agora, Judas começa a dizer quem eram ou que tipo de caráter aqueles falsos homens tinham. Versículo 4. Em primeiro lugar, são homens o quê? Ímpios. Homens ímpios
são aqueles homens em cujas suas atitudes são atitudes irreverentes. Ou seja, uma atitude que não teme a Deus. De pessoas que não temem a Deus. Como eram esses homens? Da mesma maneira que você e eu éramos antes de nos convertermos. Não temíamos absolutamente nada de Deus. Vivíamos a nossa vida como Paulo fala aos Efésios, seguindo o curso do mundo, sem nos importar com o nosso destino eterno, sem nos importar com o que Deus estava pensando das nossas atitudes. Isso é impiedade, irreverência, é não respeitar, não temer a Deus. E era assim que esses homens viviam. Olha só, por que eles eram assim? Por que eles viviam assim? Lembra que eu disse logo no começo que a nossa crença, ela norteia a nossa vida? Que a nossa vida ela é a partir daquilo que a gente acredita? E lembra que eu disse isso? Pois bem, olha só o que os gnósticos acreditavam, ou o que eles não acreditavam. Eles não acreditavam que Jesus havia encarnado, porque eles acreditavam que o corpo é mau e o espírito é bom. Então, se o corpo é mau e o espírito é bom, quando o espírito entra no corpo, ele fica bom? Mal. Então eles não acreditavam que Jesus havia encarnado por causa disso. Porque se o espírito é bom e o corpo é mau, se Jesus encarnou, então ele tinha que se tornar mal. E aí eles não acreditavam na encarnação de Jesus. Logo, eles pensavam o seguinte: se o corpo é mau e o espírito é bom, o que importa? O que importa? O espírito. Logo, eu posso fazer o que eu quiser no meu, porque o que importa é o espírito. Então a vida que eles levavam era uma vida de libertinagem. Não tinha santidade e declaravam que não, a gente é cristão, a gente crê em Jesus, mas a vida deles era uma vida de impiedade. Por isso que Judas está dizendo: esses homens são homens ímpios. Porque viver assim é viver de forma irreverente e sem temor a Deus. Segundo lugar, quem eram esses homens? Eles eram ímpios e o que eles fizeram? Mudaram a graça de Deus em libertinagem. Isso aqui é o seguinte, olha só. Lembra que Paulo falou aos Romanos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo faz a seguinte pergunta: antes que os romanos viessem com qualquer gracinha, né? Então quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Então vamos pecar. Porque quanto mais pecado, mais graça, né? Aí, antes que eles viessem com essa gracinha, Paulo diz assim: mas espera aí, permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Aí, o que esses caras estavam fazendo? Exatamente isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver assim. Então o que Judas está dizendo que eles estão fazendo? Mudando a graça de Deus em se aproveitando da graça de Deus para viver uma vida pecaminosa. Deus perdoa. Eu vou fazer o seguinte: é pecado, né? Tudo bem, amanhã eu peço perdão. A graça de Deus é maior, Ele me perdoa. Então vamos pecar, que amanhã eu peço perdão e está tudo beleza. Afinal de contas, a graça é maior que o pecado. Só que se eu fizer isso, eu estou mudando a graça de Deus para, o que ele diz? Libertinagem. Em outras palavras, não é a casa da mãe Joana, não.
Deus, Ele quer santidade e respeito dos seus servos. E por último, Ele diz: e negam o único e soberano Senhor Jesus, o Cristo. Antes de nós passarmos para esse final aqui, voltando ainda na questão da libertinagem, abre em Tito 1,16, porque é importante dizer isso. É importante dizer isso porque eles estavam se declarando cristãos, mas vivendo uma vida de libertinagem. Então olha o que diz Tito 1,16. Todo mundo aí? Amém? Amém? Ele diz assim, ó: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. Vou repetir. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Eu li recentemente, outro dia, já falei até aqui algumas vezes, mas não custa repetir, que o pior ateu não é aquele que não acredita em Deus. O pior ateu é aquele que, dizendo acreditar em Deus, vive como se ele não existisse. Então, não adianta afirmar que conhece a Deus e negar a Deus com a sua vida. A nossa vida precisa ser uma vida de que quem olhe para nós diga: Deus existe, porque eu estou vendo a imagem de Deus refletida nesse servo de Deus. Então, por último, voltando lá para Judas, ele diz que eles negam o único e soberano Senhor Jesus, o Cristo. E como é que eles negavam a Jesus? Primeiro, eles negavam que Jesus havia encarnado. E segundo, eles não precisavam dizer que não acreditavam em Jesus. Eles só precisavam fazer o quê? Eles não precisavam dizer que negavam Jesus, dizer assim: olha, eu não reconheço Jesus, eu nego Jesus. Eles não precisavam dizer isso para negar. O que eles precisavam fazer para negar? Viver de forma libertina. Viver de maneira libertina é negar o Senhor Jesus. Entendeu? E é exatamente isso que eles faziam. Eles negavam a Jesus através das suas obras. Nós passamos aqui 3 meses praticamente, ou um pouco mais, dizendo que não se pode crer em Deus e fazer aquilo que é mal. As nossas obras refletem a nossa fé em Jesus. Eu não posso dizer que creio em Jesus e viver de maneira libertina. Ou eu vivo para Jesus, ou eu vivo para mim mesmo e para Satanás. Amém? Amém. E essa é a verdade que todos nós precisamos guardar no nosso coração. Foi o próprio Jesus que disse o seguinte: não se pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, e vice-versa. Esses homens viviam para agradar a si mesmos. E eles disseminaram uma doutrina falsa. Amados, agora eu digo, amados,
não aceitem o Evangelho de facilidade. Porque a vida cristã é uma vida de vida. A vida cristã é uma vida de vida. Se a nossa vida cristã está fácil, não estamos vivendo a vida cristã. A nossa vida cristã é uma vida onde nós nos angustiamos para sermos fiéis. E nos frustramos todas as vezes que nos encontramos numa situação onde não conseguimos ser fiéis. E choramos, pedindo pela misericórdia. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Que possamos sair daqui e não dar ouvidos a esse evangelho que tem sido pregado, onde, sabe, a vida são flores, a vida é um mar de rosa, vem para Jesus e nada mais de mal vai te acontecer. Só que ele não é pregado assim de maneira explícita. Às vezes ele é pregado sem a gente perceber. Que nós possamos entender o evangelho de tal maneira que ele seja tão verdadeiro para os nossos corações, que é o menor sinal daquilo que não é bíblico, a gente perceba e refute, para que a minha vida e a sua vida não venham negar o Senhor Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. E choramos, pedindo pela misericórdia. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Que possamos sair daqui e não dar ouvidos a esse evangelho que tem sido pregado, onde, sabe, a vida são flores. A vida é um mar de rosa, vem para Jesus e nada mais de mal vai te acontecer. Só que ele não é pregado assim de maneira explícita. Às vezes ele é pregado sem a gente perceber. Que nós possamos entender o evangelho de tal maneira que ele seja tão verdadeiro para os nossos corações, que é o menor sinal daquilo que não é bíblico, a gente perceba e refute, para que a minha vida e a sua vida não venham negar o Senhor Jesus. Amém?